esquece da ergonomia. Você sabe o que é isso? É uma ciência que estuda justamente essa relação, né, do mobiliário, de um modo geral, com o conforto do trabalhador e, consequentemente, o resultado, né, da sua produtividade. Para falar sobre isso, de que ergonomia é investimento, a gente está recebendo aqui a Larissa Maranhão, ela que é fisioterapeuta do trabalho. Doutora, fiz aí alguma coisa errada ou falei correto? É a ciência que estuda essa relação aí com o ambiente e a condição de trabalho para uma melhor produtividade e saúde, acima de tudo, né? Muito bom dia. Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Marcos. Exato, viu? Certíssimo o que o senhor falou. A ergonomia, ela visa a adaptação das situações de trabalho ao trabalhador. Então, digamos que eu tenho um trabalhador de uma baixa estatura e preciso utilizar uma bancada para executar a sua função. Eu preciso adaptar essa bancada, porque o meu trabalhador, ele pode acabar adotando posturas inadequadas e, ao longo do tempo, isso seja prejudicial. Não é à toa que a gente observa em vários ambientes de trabalho os monitores com cálcios improvisados, aquelas caixas em cima de caixas, já para ficar na linha da visão. É o correto? A gente está aqui com o computador, por exemplo, o computador aqui está abaixo da minha linha de visão. Eu precisaria aumentar ou baixar minha cadeira para poder estar numa situação de mais conforto do ponto de vista de ergonomia? Exatamente. Quando a gente Já vê... vou baixar minha cadeira, meu Deus. Quando nós vemos essa adaptação que o próprio trabalhador faz, colocar lá uma resma, livros ou blocos, já para elevar essa altura, isso já é a necessidade. Ele já está sentindo algum incômodo e por isso ele já está fazendo aquela adaptação. Sim, computador, notebook, monitor, nós precisamos ter o olhar ao nível da tela. Então, o seu notebook ele precisaria de suporte ergonômico. Quando eu coloco um suporte ergonômico, eu vou elevar o meu notebook, vou ter que adicionar o meu teclado e o meu mouse externo. Então, eu não vou utilizar mais o meu teclado e o meu mouse do notebook. Então, isso seria uma postura adequada. Para aquelas pessoas que desconsideram isso, o que é que fisicamente isso pode, obviamente, acarretar nesse trabalhador que trabalha de forma improvisada? Bem, o trabalhador, ao longo do tempo, ele vai acabar ter sinais e sintomas, né? O nosso corpo fala o tempo todo. Então, esses sinais, ao longo do tempo, se não houver uma intervenção, eu posso ocasionar uma lesão por esforço repetitivo, um distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, a LER e DORT. Então, eu vou estar trazendo prejuízo à capacidade funcional desse trabalhador. E para o empregador, também vou ter prejuízo. Por quê? Se eu tenho um trabalhador adoecido, eu vou ter perda de produtividade, eu vou ter a falta, né, o absenteísmo, eu vou ter multas, penalidades, denúncias ao Ministério Público do Trabalho. Eu posso ter uma possível ação trabalhista que vai gerar uma indenização para esse empregador. Confirmando que tem a ver com o local de trabalho. Tinha a ver com o local do trabalho. Exatamente, Olha isso aí. mesmo. É feita uma investigação, é isso? Uma perícia, é isso? No período de 2012 a 2022, aqui para o estado de Alagoas, eu recrutei de 430 perícias que eu fiz como perita judicial do juízo. 58% das empresas tinham relação com aquela LER, com aquela DORT que foi apontada no processo trabalhista. E dessa porcentagem, apenas 26% possuía alguma ação de saúde ou ergonomia. E nenhuma delas possuía gestão. Então, para vocês verem que está diretamente relacionado. A postura, os riscos ergonômicos, né, que estão vários no nosso ambiente de trabalho, quando eles não são mapeados, quando eles não são gerenciados, vai ocasionar uma LER, uma DORT, um distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Pode me levar a um benefício previdenciário, o INSS. O benefício previdenciário do INSS, quando é o acidentário, o B91, ele vai incrementar no meu fator acidentário de prevenção, que é o FAP da empresa. Então, o FAP ele foi criado pelo governo para que as empresas evitassem ao máximo de expor os seus trabalhadores aos riscos de doenças e acidentes de trabalho. Não então, é à toa que muitas empresas estão investindo em ginástica laboral, mantendo isso como uma prática, e eu vou trazer aqui uma situação, um olhar ali em relação à ginástica laboral, que é muito benéfica para a saúde do trabalhador, que tem que passa ali as 8 horas de carga horária sentados, principalmente, na mesma posição, de frente para o computador, e ele é
obrigado a levantar na ginástica para fazer 15 minutinhos ali de exercício. Isso já muda muito a qualidade de trabalho e do ponto de vista ergonômico, para que ele não desenvolva nenhuma doença, por exemplo. Agora, tem muita gente que não gosta de parar a atividade ali para fazer, mas que é importante, é. Sim, é importante. A ginástica laboral, ela é uma ação de qualidade de vida no trabalho. Então, ela se difere da ergonomia, porque a ergonomia, eu preciso fazer o mapeamento dos riscos ergonômicos. O que seriam os riscos ergonômicos que eu estou falando tanto, né? Seria mobiliário, que não tem meio de ajuste de regulagem, transporte manual de carga, a elevação de membro superior com frequência acima da cabeça, repetitividade. Então, isso são os riscos ergonômicos. Então, quando eu falo do mapeamento e do gerenciamento desses riscos, porque eu preciso ter o controle para que isso não lese o meu trabalhador, né? E a ginástica laboral, ela vem nessa ação de qualidade de vida no trabalho para proporcionar uma pausa durante a jornada de trabalho e, consequentemente, estimular a funcionalidade desse indivíduo, né? Fazer com que ele produza, né, dentro da condição aí que a empresa oferta naquele momento. Qual é o setor da empresa que tem que pensar isso, né, de forma planejada para, obviamente, evitar problemas futuros? O RH é um dos maiores sinalizadores. Porque o RH, ele lida diretamente com a gestão de pessoas, né? A questão dos atestados médicos, tudo vai passar pelo RH. Então, é um braço forte da ergonomia e até mesmo para identificar essa necessidade na empresa. É o recurso humano. Se a empresa também já tiver o SESMIT, também já entra junto, entendeu? O SESMIT é o quê? Uma comissão? O SESMIT, empresas maiores já possuem médico do trabalho e técnico de segurança. O ergonomista, ele não está no SESMIT, que é mediante a solicitação de uma norma regulamentadora. Entendo. Então, vamos lá, eu só queria recapitular aqui. A gente falou de algumas doenças que estão relacionadas e acidentes de trabalho relacionados à ergonomia. Eu queria que a gente frisasse quais são essas doenças mais relacionadas com a ergonomia e de que forma as empresas podem fazer esse trabalho preventivo. Só para a gente destacar aqui e deixar mais claro. Pronto, um exemplo dessas doenças poderia ser uma tendinite do ombro. É muito comum você encontrar as sinovites e tenossinovites, lombalgia, coluna lombar, é muito comum também. E normalmente os segmentos mais afetados são coluna lombar e membro superior, até mesmo pela questão da produtividade, né? Por sinal, o INSS, aqui no estado de Alagoas, de 2012 a 2022, ele apontou que 42% dos afastamentos previdenciários do tipo acidentário foram em decorrência dos tecidos ósseo-muscular, que é justamente esses segmentos. Então tá tudo ligado à ergonomia. Tudo ligado, exatamente. Então tá aí. E para a empresa investir, sai caro? Eu digo assim que mais caro são as consequências que a gente pontuou. Penalidade, multa ao Ministério Público, indenizações, perda de produtividade, o mais caro vai ser isso. Então, eu sempre pontuo que a ergonomia ela é um investimento inteligente, até porque tem muita adaptação que a gente consegue fazer com baixo custo. Tem aqui uma interatividade, Thaís, via YouTube, né? Tem um elogio também aqui, o Sérgio Pedro, dizendo que falou em ergonomia, com ela é a melhor, doutora Larissa Maranhão. Mas aqui tem a Gerciene, ela pergunta aqui, e os dentistas... Gerciane, que trabalham curvados devido aí ao mótil, né? Pelo menos foi o que ela escreveu aqui, que não tem comodidade e também comodidade e também pela posição dentista-paciente. O que fica nesses casos? A classe dos dentistas, eles já possuem uma queixa muito elevada. E as manicures também, né? Tem muitos trabalhadores que vivem trabalhando ali numa postura que não é bacana, que vai trazer problema. Eu converso muito com colegas nos salões e pergunto, meu Deus, quando chega no final do dia, como é que você tá? E aí os relatos são os mais esperados, né? Eu tô morta, tô com dor na lombar, tô com dor no braço, mas fazer o quê? Tem que trabalhar. Então é isso que, infelizmente, tem carrinhos já que são adaptados para que você levante mais o pé. E elevação da perna do cliente, para que quando não ele for machuque fazer a perna e você não fique numa posição de muita curvatura. Mas mesmo assim, como o dentista, como as manicures, são as esteticistas também que trabalham muito com o corpo ali, as fisioterapeutas, como você também, Larissa, mas que trabalham lá diretamente com a parte funcional, realmente
trazem mais prejuízos nessas atividades. Exato. Nós precisamos sempre observar posturas de melhor funcionalidade, né? Então, o dentista ele já tem um índice muito elevado de queixas e nós conseguimos fazer algumas adaptações na cadeira que ele utiliza, na cadeira que o dentista utiliza, e também fazer uma organização de pausas entre as intervenções que eles realizam nos pacientes. Então, a gente consegue trabalhar na questão organizacional dessa atividade. E outra coisa também, nós também podemos ajudar, como clientes e usuários. Por exemplo, quando vamos ao supermercado, pega o carrinho de compras, coloca a compra no carro, abastece. Você deixa ou você leva o carrinho para o cantinho dele lá? Depende do supermercado, depende da condição, se está chovendo, se não está, depende do horário. Então, tudo isso influencia, né? Para que o consumidor tenha esse... E eu falo aqui de forma muito pessoal, para que eu também tenha essa iniciativa de voltar. Mas no supermercado que eu frequento, normalmente tem o rapaz que acompanha a gente até o carro e ele mesmo traz o carrinho. Então, até porque não tem espaço para deixar ali, o carrinho pode descer para a rua. Então, é muito de cada local. Mas eu acho que é importante realmente deixar o carrinho num local seguro e, se possível, deixar onde você conseguiu, onde você pegou. Exato. É o mínimo que se pode fazer. Exatamente. Outra observação também que podemos é restaurante, praça de alimentação. Quando terminamos a refeição, recolher a nossa bandeja e colocar no local de depósito, né? Porque essas funções de coletividades, o próprio cliente ele pode auxiliar também. Fazer a sua parte, Fazer né? a sua parte. É isso que é mais importante. Agora, 7h39, a gente tem que agradecer aqui a presença da Larissa Maranhão. Esse assunto não se esgota aqui, tá, pessoal? É sempre um aprendizado. Obviamente, muita tecnologia hoje já auxilia também os profissionais e principalmente o que ela coloca, que as empresas precisam pensar antes do problema existir para evitar justamente o afastamento desse trabalhador e todos os processos, né, que possam ser decorrentes dessa situação. Aprendemos um pouco hoje aqui sobre a ergonomia como investimento com a Larissa Maranhão, ela que é fisioterapeuta do trabalho. Doutora, obrigado pela presença. Caso a gente tenha deixado de explorar algo que você considere relevante sobre o tema, a palavra final é sua. Fica à vontade. Esse mês de abril, nós estamos com a campanha Abril Verde, que é justamente para mostrar a importância da prevenção dos acidentes e doenças de trabalho. Então, quanto mais as pessoas e as empresas tiverem esse olhar preventivo, mais produtivo e mais lucro vai ser essa atividade econômica. Eu sou muito grata a vocês pela oportunidade e já sou ouvinte de vocês, tá? Adoro o programa. Foi ótimo, bastante esclarecedora para trazer aqui o alerta sobre os investimentos em ergonomia, que são fundamentais para a redução das doenças e dos acidentes relacionados ao trabalho. Mas... Ajeite o banco do seu carro, que isso arrumar. Também tem a ver com o tempo que a pessoa passa dirigindo. Para não ficar... eu chego aqui, Marcos, estou com uma dor na coluna. Para não Como ficar tá com os braços doloridos, né? Tem que ter a altura correta e adequada. A gente vai sempre aprendendo. É como eu falei, esse assunto não se esgota aqui. Qualquer momento, a doutora Larissa Maranhão deve estar voltando para falar sobre isso também aqui no programa.